Paz, pode se assentar, irmãos. Tudo bem com vocês? Que bom. Ficamos felizes da tua disposição de ouvir ainda mais a palavra de Deus. Irmão, abra o seu coração, porque eu acredito que o Espírito Santo já preparou esse momento para que nós possamos compreender ainda mais da palavra dele. Como já foi falado ontem, tivemos um momento todo especial, aprendemos muitas coisas da parte de Deus e, é claro, também comemos a pizza, comemos, foi muito bom. Isso exatamente, não foi simbólico, foi algo poderoso, a palavra foi poderosa e é claro que nós ali aproveitamos também para ter a confraternização e nos alimentar da pizza, que foi muito bom. E é claro, enquanto eu estava pensando sobre o texto aqui, sobre a mensagem que o Espírito Santo colocou ao meu coração para trazer essa noite, e eu estava lembrando de um tempo, as poucas vezes que eu me arrisquei na cozinha para fazer alguma coisa, para trazer o alimento, as poucas vezes, né? Eu já sou quase um Masterchef, só que não, mas então eu estava pensando sobre essas coisas, eu fazendo o alimento, eu estava pensando sobre o que deu errado. É claro que deu errado, mas eu estava pensando o que deu errado no alimento, e o Espírito Santo estava colocando no meu coração para fazer um paralelo a respeito do alimento, do modo de preparo e também da vida espiritual, como tem sido tudo isso. E o que mais me pegou, o que mais fez com que desse errado aquilo que eu fiz, são três coisas que eu quero fazer um paralelo com a nossa vida espiritual: ou os ingredientes, ou o modo de preparo, ou o fogo. Uma dessas três coisas deu errado. Ou um ingrediente que eu não queria colocar porque eu não gostava, ou acrescentava um ingrediente que não tinha na receita, ou a forma que eu preparei estava errado, ou eu quis fazer num fogo muito baixo, ou queimar aquele alimento. Mas o que eu quero dizer nessa noite, que nós precisamos compreender em nossa vida esse modo de preparo. Eu acredito que da mesma forma que João Batista preparou o caminho do Senhor para a vinda do Senhor, nós preparamos para a sua volta. Então o que eu quero levar nessa noite é a consciência de como temos preparado esse caminho. Porque às vezes nós dizemos: eu quero que Jesus volte, mas como temos preparado esse caminho? Qual tem sido os ingredientes desse caminho? Qual tem sido o modo de preparo desse caminho? Qual tem sido, será que tem fogo nesse caminho? Então, talvez eu digo que eu desejo que Jesus volte, mas eu não entendo a responsabilidade que eu tenho em relação a essa volta. Eu não entendo o posicionamento que eu devo ter em relação a essa volta. Então, da mesma forma que essas coisas, o ingrediente, o modo de preparo e o fogo fizeram com que desse errado o alimento que eu procurei preparar, assim também espiritualmente, muitos têm se portado de uma forma errada, o ingrediente errado, o modo de preparo errado, ou o fogo, ou que não existe, ou o fogo muito baixo. Quem de nós já fez isso? Preparou um alimento que não cozeu muito bem, não cozinhou muito bem, e você vai comer e é incomível aquela comida. Ou colocou um ingrediente, muito sal, ou muita pimenta, que aquela comida se tornou intragável. E o que nós fazemos com essa comida? Nós jogamos fora. Então, para você ver que o resultado final está ligado ao ingrediente, ao modo de preparo e ao cozimento, o fogo. Que o resultado final está ligado ao entendimento dessas três questões, a obediência à receita dessas três questões, vai ter um resultado final. E eu quero trazer isso biblicamente, porque eu estava lendo essa passagem e me fez lembrar desses momentos. E qual passagem que eu estava lendo? Gostaria que você abrisse no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3. Nós iremos ler e meditar um pouco a respeito disso. Sobre isso. O tema de hoje, modo de preparo, porque vamos falar bastante, fazendo esse paralelo espiritualmente, e nós iremos entender o que o Espírito Santo falou e queimou o meu coração, e eu acredito que vai queimar o seu também essa noite. Evangelho segundo Mateus, capítulo 3. Nós iremos ler do 1 ao 12.
Evangelho capítulo 3, de Mateus capítulo 3, verso 1 ao 12. Estava lendo isso daqui. Olha, e naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pôde suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Muito bem. Então, da mesma forma que aqui nós vamos identificar alguns ingredientes tão necessários para a nossa vida cristã, que sem esse ingrediente toda a vida cristã é uma falsidade, e nós precisamos tê-lo. E o primeiro que eu quero falar como esse ingrediente, eu poderia falar de muitas coisas, mas eu quero falar do principal, que é o arrependimento. Então nós vemos João Batista falando sobre isso, e sem isso eu posso jejuar, eu posso orar, eu posso frequentar a igreja, eu posso fazer todas as coisas, mas se não houver o princípio de tudo isso, o entendimento que eu sou pecador e que eu preciso de arrependimento, tudo isso se torna uma religiosidade. Todos os meus feitos, sem o principal ingrediente, se torna uma falsidade, uma religiosidade. Então, talvez eu estou sendo redundante, quantas vezes você já ouviu sobre arrependimento? Mas a pergunta é, e devemos olhar para cada um de nós, será que eu me arrependi mesmo? Realmente eu me arrependi? Ou será que eu apenas tive um remorso e só não tive a oportunidade de pecar dessa forma novamente? Porque tem pessoas que é assim, ela não se arrepende, apenas ela não teve a oportunidade de novo de pecar naquilo que ela pecou outrora. Então eu preciso compreender, olhar para dentro de mim se eu tenho esse ingrediente, porque esse princípio é necessário. Como está a minha vida antes e agora? Será que realmente eu me arrependi daquilo que é errado, ou será que eu só não tive a oportunidade daquilo que é errado? A grande pergunta que eu devo fazer para mim mesmo, será que esse ingrediente não tem me faltado? Talvez eu estou dizendo, olha, mas eu oro, mas eu estou na igreja, mas o ingrediente não é só esse. O principal é o arrependimento. Então vemos João Batista pregando sobre o arrependimento, porque é um ingrediente fundamental. Tem que haver. Na nossa vida cristã, não existe vida cristã sem o arrependimento. Sem o entendimento do pecado, e entendemos que todos nós, todos, sem exceção, pecamos e necessitamos de nos arrepender para nos achegar a Cristo. Então, o primeiro modo, o primeiro ingrediente, o ingrediente principal para que nós possamos de fato preparar a vinda de Jesus, preparar é nos arrepender, e é claro, através das nossas vidas, alcançar também pessoas. Amém?
Então aqui nós compreendemos esse ingrediente essencial, esse ingrediente que não pode faltar e que cada um de nós precisamos olhar para nós mesmos. Porque toda vez que você vai fazer alguma coisa, você vai fazer um bolo ou uma comida diferente, antes de fazer isso, o que você faz? Você está fazendo, no meio que você está fazendo, você vai comprar? Geralmente não é assim. Geralmente você vê se tem os ingredientes. Se você avalia se tem os ingredientes, e só após você avaliar se você tem os ingredientes, é que você começa de fato a obra, o preparo, exatamente. Porque às vezes a pessoa ela quer preparar sem ter os ingredientes. Então ela acaba preparando algo incomível. Acaba preparando algo que vai ser jogado no lixo. E isso é o grande problema na vida espiritual também. Pessoas que dizem, não, eu vou preparar o caminho, mas eu não tenho o ingrediente. Aí nós vemos muitos escândalos acontecendo. Então aquilo que está sendo produzido está só sendo jogado fora. Então eu não estou utilizando desse ingrediente que é necessário. Até aqui está dando para compreender, gente? Então eu preciso olhar para mim. Eu preciso olhar para a minha vida, na minha caminhada, independente de quanto tempo de igreja ou quanto conhecimento eu tenha da palavra de Deus. Eu preciso olhar para o meu coração, para a minha vida, e se não tem algo que eu preciso hoje me arrepender, talvez aquilo não é nem pecado, mas é algo que está me distanciando de Deus, que está me deixando fraco. Talvez nessa noite você está assim, você veio neste lugar fraco por alguma situação que tem acontecido já faz tempo, e é isso que eu e você temos que nos arrepender. Talvez é uma distração que já está me consumindo, talvez é um sentimento, uma necessidade, alguma coisa que eu sei que está me consumindo, eu preciso me arrepender. Então, quando nós vemos João Batista João Batista vai vindo, vai aparecendo aqui, a primeira coisa que ele fala é arrependei-vos. O primeiro ingrediente é esse. Mas às vezes eu quero pular etapas, eu quero dizer, eu quero preparar o caminho do Senhor, mas sem arrependimento, eu estou destruindo esse caminho. Sem arrependimento, eu estou fazendo com as minhas próprias forças, com as minhas próprias forças, e eu não consigo fazer isso. Então, um primeiro ponto é esse. Precisamos compreender se nós somos arrependidos de verdade, ou se nós não somos. Você sabe de você e eu sei de mim. Não é julgar alguém, mas é nós trazemos para nós mesmos. Mas não olhe o tempo e nem o tanto de anos que você tem, mas olhe com sinceridade. Se fosse hoje, nós podemos esconder de homem, mas não de Deus. Ele sabe a sua real condição, se você se arrependeu de verdade, ou se você só não comenta mais sobre aquilo. Porque tem pessoas que é assim, ela acha que esconder vai fazer o pecado sumir, e não. Ela acha que esconder ou não comentar mais vai fazer aquilo sumir, desaparecer, mas não. A necessidade de um arrependimento. E o arrependimento vem na confissão e todo esse processo que precisamos ter. Amém? Então, esse ingrediente é tão necessário para que nós possamos fazer esse preparo da volta de Jesus. Nós possamos fazer esse preparo para que quando Ele vir, Ele encontre o nosso coração, o coração das pessoas arrependidos dos seus pecados, arrependidos de fato. Nós temos que viver isso e anunciar isso como João Batista fazia. Precisamos nos arrepender e a nossa vida vai levar pessoas, nós declaramos isso, ao arrependimento também. Mas é necessário. Não dá para pular essa etapa. Não existe, esse é o princípio do cristianismo. Não existe cristão sem o arrependimento. Precisamos compreender. E eu olhei muito João Batista. Jesus vai falar sobre o João Batista, falar que dentre os que nasceram de mulher, ele seria o maior. E nós não vemos João Batista curando.
Nós não vemos João Batista expulsando demônios. Nós não vemos João Batista fazendo milagres, transformações. Mas nós vemos João Batista vivendo e anunciando: se arrependa. Então, talvez nós medimos a pessoa de Deus se ela faz muita coisa. E não. A pessoa de Deus, ela é arrependida e ela fala sobre arrependimento. Eu não sei se você está compreendendo aqui. Não foi eu que estou enaltecendo aqui João Batista, mas Jesus está dando testemunho de João Batista e falando: ele é o maior nascido de mulher. E o que ele fez? Falou: se arrependa. Não foi muita coisa, mas foi uma coisa tão necessária. Não foi muita teologia que ele ficou falando, mas foi uma coisa fundamental. Então, quando nós vemos alguém tratando sobre algo fundamental, o grande problema de hoje é que as pessoas vão medir por quanto conquista, quão cheia a igreja está, vão medir por coisas humanas aquilo que não é medido assim. Deus não vê como vê o homem. Talvez muitas pessoas vão ver: o fulano curou, o fulano libertou, é de Deus. Talvez, muitas vezes não. Então eu preciso ajustar a forma que de fato eu estou vendo as coisas. Eu não sei se você... Dá para compreender, gente? Muito bem, gente. Eu sempre procuro falar assim, para que nós juntos possamos, porque às vezes a gente compreende, mas no passar a gente perde um pouquinho. Mas eu sei que você está compreendendo. Então entendemos assim: ele não fez muitas coisas no sentido milagres, transformações. Ele não fez muitas coisas assim, mas ele levava as pessoas ao arrependimento. Sabe? Ele levava as pessoas, ele arrependido, e levava as pessoas ao arrependimento. Tanto mostra que ele era arrependido que quando ele viu Jesus, ele falou: não sou digno nem de desatar as correias da sandália dele. Isso mostra o entendimento da sua pequenez, do quanto ele precisa. Até quando ele vai batizar Jesus, ele vai falar assim: eu não sou digno, não. Eu que preciso do teu batismo. Eu que preciso. Para você ver que ele não só pregava arrependimento, mas como ele era alguém arrependido. Ele era alguém assim. Ele tinha isso. Então precisamos olhar para nós. Então vemos que ele não fez muitas coisas, mas Jesus vai falar que era o maior entre os nascidos de mulher. Ele era o maior. E muitas vezes eu acabo distorcendo as coisas, até mais à frente, até falamos no Partir do Pão, que muitos querem ser o maior fazendo coisas. Muitos querem ser o maior porque pregou tanto, porque expulsou demônios, porque fez isso ou fez aquilo. Mas Jesus está falando que o maior é o do arrependimento. Esse é o maior, é o do arrependimento. Então, será que nós estamos com esse ingrediente? Será que nós estamos com isso? Ou será que nós, em algum tempo da nossa vida, nós acostumamos? Porque tem pessoas que não são arrependidas, mas estão acostumadas a vir a uma denominação. É o que nós não podemos deixar acontecer conosco. Não podemos deixar que a nossa vida se torne tão natural, que o vir na igreja é algo natural. Nós devemos entender a responsabilidade que nós temos do preparo da vinda. Nós preparamos. O João preparou a vinda, nós preparamos a volta. Eu não sei se você compreende isso. Assuma essa responsabilidade. Nós não estamos nessa terra para viver a nossa vida, mas para viver a vida dele em nós. Como Paulo diz, viver é Cristo. Mas muitas das vezes eu estou tão preocupado com os meus preparos, que eu não entendo a minha responsabilidade de preparar a volta dele. Eu não entendo a minha responsabilidade de, com a minha vida, com tudo que eu tenho, preparar a volta dele. E eu acabo vivendo assim, distraído com tantas coisas. Claro, nós temos nosso trabalho, nós temos a nossa família, nós temos tudo isso, mas mais importante do que todas as coisas é Deus. Eu tenho que assumir essa responsabilidade. Às vezes eu vou deixando para depois, ou eu vou dizendo: o pastor que se vire para ganhar almas.
sendo que a responsabilidade é de cada um de nós. Quando nós nos dizemos cristãos, nós temos essa responsabilidade de anunciar Cristo. Não existe cristão sem falar de Cristo. Como que eu digo que eu sou cristão se eu não revelo aquilo que eu digo ser, que é Cristo? Então vemos que João Batista, Jesus falou dele, e dentre mulheres ele foi o maior, e nós vemos que ele não fez muitas coisas, mas falou sobre arrependimento, era o arrependimento, e que isso é essencial para nós. Precisamos desse arrependimento, precisamos olhar para as nossas vidas e olhar se nós estamos arrependidos de fato. E uma das coisas que vai falar que João Batista além de arrependido, além de pregar o arrependimento, ele é a voz que clama. Ele é uma voz que clama. E às vezes nós, como cristãos, dizemos estar arrependido, mas somos a voz que cala. E aqui nós vemos um outro ingrediente necessário para o desenvolvimento desse preparo. Nós somos a voz que clama também. Mas o interessante disso é que essa voz não só clama quando está tudo bem. Essa voz não só clama quando está tudo certo. Essa voz clama onde? No deserto. Que ainda que haja o deserto, essa voz não se cala. Ainda que haja dificuldades, essa voz não se cala. Ainda que haja as coisas deste mundo, mas essa voz, as tribulações que eu digo, essa voz não se cala. Então por que quando acontece alguma coisa, eu não tenho a mesma intrepidez de falar de Jesus? Sendo que a voz clama até no deserto, como que a voz não vai clamar em qualquer outro lugar? Eu não sei se... Entenda isso. Eu preciso estar arrependido, e eu preciso ser essa voz que clama. Eu preciso estar arrependido, e eu preciso ser essa voz que divulga. Essa voz que clama. E é claro que a minha vida está alinhada com aquilo que eu clamo, com aquilo que eu falo. A minha vida tem que estar alinhada com tudo isso. Mas não quer dizer que eu não vou também aproveitar as oportunidades de falar. Falar o que é necessário falar em amor pelas pessoas, porque se nós amamos as pessoas, nós não queremos que elas se percam, e se nós não queremos que elas se percam, elas precisam saber da verdade. E se nós somos cristãos, nós somos essa voz, nós somos a voz de Jesus nessa terra, nós somos a boca de Cristo neste lugar, nós somos os membros de Cristo nesse lugar, e nós precisamos levar aonde nós estamos, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, precisamos levar a Cristo. Não cale essa voz, não cale essa voz. Você é a voz de Cristo no seu trabalho, você é a voz de Cristo na sua casa, você é a voz que clama. E é bem verdade que talvez nós por si mesmo, não precisamos ter uma aparência para isso, um título para isso. Nós só precisamos ter a disposição e entender o chamado que nós temos. João entendia o seu chamado, então ele não tinha talvez uma posição, tanto que quando vão perguntar para ele, olha, você é profeta? Ele fala, não. Você é Cristo? Não. Ele não era nada disso, mas ele entendia a responsabilidade que ele tinha de anunciar, de ser a voz. Ele entendia a responsabilidade que tinha disso. Então não era o título que ele tinha, mas o entendimento do chamado que foi dado para ele. Falando disso, é muito reconciliação também. Mas nós não assumimos esse compromisso por conta de títulos, por conta de coisas da nossa vida, e acabamos jogando a responsabilidade para outros e não entendemos a nossa própria responsabilidade quanto a isso. Vemos no verso 4 que a aparência, ele parecia estranho, não é? As vestes dele, a forma de se alimentar dele. Quem olhava para ele vai falar, que cara estranho. Muitas das vezes nós cristãos vão achar isso de nós. Mas não é por isso que vamos deixar de ser cristãos. Às vezes eu quero tanto me incluir em algum lugar,
que eu esqueço de ser a voz. João Batista não estava preocupado em se incluir em algum lugar. Ele estava preocupado em ser a voz. Se vão gostar ou não, aí já era outra coisa. Mas o chamado ele se preocupava. Ele não tinha uma aparência como os outros queriam que ele estivesse. Ele não tinha uma aparência igual aos outros, ele não se alimentava igual aos outros. Ele se alimentava de uma forma diferenciada. E talvez espiritualmente falando, nós estamos se alimentando de uma forma igual aos outros. Talvez espiritualmente falando, nós queremos ser essa voz, nós queremos preparar o caminho, nós queremos dizer, nós somos cristãos, queremos que Jesus volte, mas nós estamos nos alimentando das mesmas coisas que os outros se alimentam. E espiritualmente falando, nós estamos nos alimentando de coisas que não deveríamos. Nós não temos uma alimentação diferenciada, nós não temos uma veste diferenciada. E quando eu estou falando de alimentação e veste, eu não estou falando de físico agora, eu estou falando de espiritual. Porque eu tenho a certeza que quem olhava para João, via esse cara é diferente. Que quem falava com João, via a alimentação dele, esse cara é diferente. E espiritualmente falando, quando olham para você, será, ou para nós, para cada um de nós, será que vê nós como alguém diferente? Será que quando eles vê nós nos alimentando das coisas, será que ele vê algo diferente? Ou será que nós tanto nos vestimos como nos alimentamos como qualquer outra pessoa e não como a voz que clama? Então precisamos rever como estão as nossas vestes, como está a nossa alimentação, porque tudo isso vai ocasionar, vai comprometer o caminho que eu estou dizendo está preparando para Cristo. A minha alimentação e a minha veste vai sim, e não, volta a falar, não física, tá pessoal? Mas espiritual. Isso vai comprometer se realmente vai sair algo bom dessa preparação, ou será que eu vou acabar não preparando algo que devo fazer? Sabe, hoje em dia, fisicamente falando, mas no espiritual acontece muito, que a pessoa ela faz do jeito que ela quiser, até nesses programas de culinária aí, fala que eles fazem um negócio lá com ingrediente errado, aí sai tudo errado o negócio, aí eles falam, esse daqui é o negócio de tal desconstruído. Eles não admitem que erraram, mas eles falam, não, esse daqui é o bom, eu quis fazer desse jeito, mas é o desconstruído. Não é isso que muitas das vezes nós queremos fazer com a nossa vida espiritual. Nós queremos dizer, não, está certo, mas esse aqui é só um pouquinho aqui, do meu jeito, mas está certo. E às vezes nós fazemos isso com a nossa vida espiritual. Nós queremos adequar, não reconhecer que está errado, não reconhecer que usamos algum ingrediente errado, não reconhecer isso. Então, aqui nós vemos que precisamos de arrependimento, precisamos ser essa voz, precisamos nos vestir espiritualmente, nos revestir de Cristo, precisamos nos alimentar de uma forma diferenciada. Então tudo isso que eu falei até agora são ingredientes que é necessário para que possamos preparar o caminho de fato, para que haja esse modo de preparo de fato bom, não é? Porque se não houver esses ingredientes, da mesma forma que vai comprometer o final do preparo, também espiritualmente é a mesma coisa. Vai comprometer, ou vai faltar algo, ou vai ter um gosto ruim, não vai ser agradável. Lembra? Apocalipse que vai ser falado, eu estou a ponto de vomitar. Quando você ingere algo que não foi bem feito, muitas das vezes é essa reação que nós temos. Quando não está bem preparado, é essa reação que nós temos. E isso acontece. Então, será que aquilo que eu estou preparando para a volta de Cristo, a minha vida, será que não está trazendo um ingrediente ruim, um ingrediente que está fazendo o nosso Senhor ter ânsia de vômito? Desculpa a palavra, gente, mas às vezes nós estamos fazendo isso. Nós estamos com a nossa vida, com o nosso preparo, em vez de obedecer o ingrediente, a receita da palavra de Deus, nós estamos distorcendo as coisas. E não é a aparência. Eu não sei se você
Já teve a infelicidade de você ver algo tão bonito e você pensa, olha, isso daí deve estar muito gostoso, e você compra, e você dá aquela primeira mordida, a segunda vai para o lixo, porque não está bom. E tem muitas pessoas que querem viver isso, espiritualmente, querem viver uma aparência, mas quando vai para a essência está ruim. Querem viver uma aparência, mas quando vai realmente para aquilo que mais importa, o gosto, está ruim. Então, será que nós não estamos vivendo isso na nossa vida, deixando isso acontecer conosco, porque precisamos observar. Será que não está faltando o ingrediente aqui? Observarmos a nossa vida, não está faltando um ingrediente, alguma coisa está faltando, talvez é o arrependimento, talvez é ser essa voz que clama, talvez é alguma coisa que está faltando, o perdoar, ou qualquer outra coisa que você conhece, que está te incomodando, que está ainda no seu coração. Precisamos rever os nossos ingredientes, porque se nós tem ingrediente, tem que tirar. Sabe que tem pessoas que elas querem adequar a receita com os ingredientes que ela tem, e não se adequar à receita, né? Ela fala, talvez fisicamente é entendível, quem não fez, hoje eu não tenho, sei lá, só chutando, não tenho o leite, vou procurar alguma coisa que vai dizer para preparar sem o leite. Exatamente isso. Então, em vez de ela se adequar, não, peraí, eu quero preparar aquilo, então eu vou preparar de fato, nem que eu tenho que adquirir isso. Eu vou adquirir aquilo e vou fazer. Mas não, ela quer que aquilo se adeque a ela. É como ela fazer com a Bíblia. Ela quer que a Bíblia se adeque a ela, mas não ela se adequar a isso. Não é o que fala sobre adquirir? Lembra daquelas virgens que tiveram que ir adquirir, mas já era tarde demais. Lembra das vestes que precisavam se adquirir, as vestes brancas? Então, às vezes, em vez de nós adquirirmos o que precisa ser adquirido, nós queremos que a receita se adeque a nós, aquilo que nós temos. Olha, eu não tenho isso, mas não tem problema, porque eu vou encontrar um lugar que não precisa disso. Não tem problema eu ter essa falta disso, falta do caráter, ou falta disso, mas tem algum lugar que não vai precisar disso. Então eu vou me adequar, eu vou fazer se adequar a mim. Infelizmente tem muito disso. E às vezes nós estamos caindo, muitas das vezes, quando eu falo nós, estou falando no sentido da igreja geral, não todo lugar, nós nos adequamos a isso. Nós acostumamos tanto com isso que nós queremos que o Evangelho se adeque a nós. Então, precisamos rever esses ingredientes que realmente nós estamos tendo. Se hoje é preciso adquirir ingredientes, peça ao Espírito Santo. Senhor, eu preciso dessas vestes novas. Senhor, eu preciso desse coração diferente. Eu preciso desse arrependimento aí. Tem coisa que eu não me arrependi ainda, mas hoje eu não quero sair deste lugar sem me arrepender. Me arrepender disso de verdade. Então eu preciso desses ingredientes para que eu possa, de fato, ter sucesso naquilo que eu estou preparando, que no caso é a volta de Jesus. Muito bem, então nós vemos que ele não tinha aparência, que ele é arrependido, voz que clama, e agora, passando mais à frente, nós vimos os ingredientes agora vamos ao modo de preparo. Passamos os ingredientes, revemos os ingredientes, entendemos o que precisa ser tirado, e muitos daqueles, não é aqueles que tentam, não, vou colocar algo a mais. Eu lembro um dia que minha esposa fez um bolo, estou contando aqui, depois a gente vê. Então, que ela fez um bolo, o bolo bonito, legal, bacana, mas daí ela vai colocar amendoim. E amendoim eu não gosto. Aí eu pensei, estragou tudo. Aí eu pensei, vou agradar ela, vou comer um pedaço desse bolo. Foi a pior coisa. No outro dia já deu um resultado já, né?
mas eu quis agradar. Eu acabei... Ela acrescentou um ingrediente que me fazia mal. Ela acrescentou um ingrediente que fez mal para mim. Talvez eu estou acrescentando um ingrediente que tem fazido mal para Deus. Eu estou acrescentando um ingrediente que tem feito Deus... Será que eu não estou fazendo isso? Então a grande pergunta é, será que os ingredientes estão certos? E agora que eu revi os ingredientes, eu estou pensando aqui nos ingredientes da minha vida, pensando em tudo isso, será que eu tenho o que é preciso? Se não tenho, se está faltando, eu vou adquirir. E se eu tenho algo que é a mais, que não é necessário, eu vou tirar dos ingredientes para não fazer mal para o meu Senhor. Então agora nós vamos ao modo de preparo, e nós entendemos que todo modo de preparo, tudo provém de Cristo, tudo é dele. Então tudo, o modo de preparo é esse, é a partir de Cristo. Muitas das vezes eu quero preparar algo, espiritualmente falando, sem Cristo. Eu quero fazer algo porque eu quero fazer. Eu não espero a direção de Jesus. Eu quero fazer porque eu estou ansioso para fazer. Eu estou ansioso para alcançar, e nisso eu acabo me perdendo. Você já tentou fazer algo com pressa? Já tentou, você foi lá, tá, os ingredientes estão certos, mas lá da receita fala, olha, bata lá, não sei, 5 minutos batendo, aí você fala, nem vou bater, vou ganhar tempo aqui, nem vou bater, vou jogar tudo ali, pronto. Não tem o mesmo resultado. Porque eu não obedeci aquilo que era para obedecer. Eu estou pulando etapas. Eu estou fazendo da minha forma, do meu jeito. Eu não estou colocando à frente Jesus. Então tudo o que eu faço, o modo de preparo, é a partir dele. É a partir da que ele deseja. E entenda uma coisa, é a partir do que ele deseja, não daquilo que ele permite. Eu preciso compreender essa diferença, porque pessoas que estão vivendo o que Deus permite, não o que Deus deseja. Uma coisa é eu viver o que Deus permite, Ele não quer, mas eu estou tão insistente, vai. Às vezes eu quero viver com Deus assim. Nós como pais sabemos o quanto isso é chato. Às vezes nós não queremos para o nosso filho, mas de tanto insistir, então vai lá. E isso não é a nossa vontade, mas é a nossa permissão. Então, que nossa vida de cristão não venha a ser a permissão de Deus, mas sim a sua vontade. É esse nível de relacionamento que nós precisamos ter com Cristo, a vontade de Deus, a vontade dele sobre nossas vidas. E precisamos entender, vemos que aqui ele vai... João Batista vai ser cristocêntrico. Ele não vai anunciar que ele é. Tanto é que, como eu já falei, vão perguntar para ele. Ele poderia dizer, porque muitos iam com ele. Ele tinha uma multidão que apoiava ele. Ele podia dizer, agora eu vou me dar bem. Eu estou com uma multidão me servindo, olha. Imagine aqui, cada um me dá R$1 aqui. Né? Então, às vezes a pessoa ela usa dessas situações para se engrandecer. E, infelizmente, nós vemos lugares assim, que usam de seus títulos, usam da sua da sua fama para adquirir coisas. Mas não vemos isso em João Batista. Nós vemos que muitos iam até ele, mas ele continuava no deserto e comendo gafanhoto e mel. A dieta dele não mudava por conta da sua fama. A forma de se alimentar não mudava. A forma de se vestir não mudava por conta da sua fama. E às vezes, quando nós ganhamos um pouquinho mais, quando nós alcançamos algo a mais, conquistamos algo a mais, nós já diminuímos a forma que nós nos alimentamos, nos vestimos. E quando eu estou falando isso, estou falando fisicamente, porque é bom comprar uma coisinha um pouquinho melhor, né? Isso é ótimo, é bênção. Mas, às vezes, isso rouba o nosso coração. Isso rouba a nossa forma de agir com Deus. Talvez algo a mais, uma bênção que eu digo que é de Deus, tem me roubado de Deus.
Algo que eu digo que é de Deus tem me roubado. E nós vemos João, mesmo com a sua fama, ele não mudou a forma de se alimentar e não mudou a sua forma de se vestir. Ele continuava apontando para Cristo, continuava falando. Tanto é que quando Jesus veio, ele vai dizer, olha lá o Cordeiro. Olha lá o Cordeiro. Ele não viu como uma competição. E mais, muitos discípulos vão falar, olha lá, o outro lá está batizando mais que nós. Olha o coração dele. Talvez muitos vivem assim. Aí ele vai falar, olha, convém que ele cresça, que eu diminua. Convém isso. Mas, infelizmente hoje, nós vemos um tempo onde há uma competição. Se tiver alguém que está despontando, a pessoa quer falar algo mal daquilo. E nós precisamos rever como nós estamos. Então vemos o modo de preparo que é a partir de Cristo. E eu acho muito lindo, eu até gostaria que você abrisse lá em João. Nós já vamos voltar para Mateus, mas vamos abrir em João. Vamos abrir em João capítulo 1. Olha que bacana. João capítulo 1, o verso 29. Quero ler só 2 versos com você. Olha que ele tanto apontava para Jesus, que no verso 29 vai dizer o seguinte, ó. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora vamos para o verso 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 de seus discípulos. E vendo passar Jesus e disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. Eu não sei se você pegou, mas ele batizou Jesus, ele estava com Jesus, falou que ele era o Cordeiro. Aí no dia seguinte ele de novo, o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, o Cordeiro de Deus. E se eu falasse mais vezes no dia seguinte, o Cordeiro de Deus. Então ele anunciava de todas as formas, todos os momentos, todos os dias, o Cordeiro de Deus. E às vezes nós nos calamos. Nós deixamos de anunciar porque ficamos com receio do que vão falar. E nesse segundo período foi tão interessante que ali nós vemos que 2 dos seus discípulos ouviram e seguiram Jesus. Sabe, ele não ficou triste porque perdeu o seguidor. Ele ficou feliz porque mais um seguidor de Jesus. E um deles foi André, um dos lá na frente sendo discípulo de Jesus, que estava ali com João Batista. Nós vemos que todo momento ele apontava, será que nós somos assim? Será que o modo de preparo nosso está certo? Ou será que em algum momento eu já não aponto, eu aponto porque eu fiz? Não, porque eu sou muito de Deus, porque hoje eu jejuei tanto, porque hoje eu orei. Não é para Jesus, tudo é para Jesus, é para Ele, o modo de preparo é dele, é da forma dele, do jeito dele. É Ele que tem que ser glorificado, é Ele que tem que ser exaltado. Amém? Então, precisamos apontar para Ele. Depois de ter os ingredientes, o modo de preparo é Ele, da forma dele, do jeito que Ele quiser. Às vezes, quando eu quero colocar da nossa forma, a nossa pressa, a nossa ansiedade atrapalha. Sabe, a nossa distração atrapalha. Então deixa que Ele sabe o que faz. Ainda que nós, tem muitas vezes, sabe quando você está fazendo aquela, eu digo eu, porque eu sou bem, quando eu estou fazendo de vez em quando, bem de vez em quando mesmo, estou fazendo ali alguma comida, alguma coisa assim, ou um bolo, alguma coisa do gênero, que eu já fiz, gente. Não deu certo, mas já fiz. Eu estou fazendo alguma coisa, eu penso naquele negócio, não vai sair. Não vai sair. Eu penso, esse daqui está muito líquido, ou está muito de forma diferente, não vai sair. Eu vejo aquilo e eu acho que não vai dar certo. No meu caso não dá certo, mas da minha esposa dá. Eu olho para ela, no meio do processo eu acho que não vai dar certo. Eu acho que está muito líquido esse negócio. Ou eu acho que ainda não está legal. Mas, porque ela obedece ali os preparos, o modo de preparo, no final dá certo. Então, às vezes eu estou querendo que dê tudo certo no modo de preparo. E o modo de preparo não está caracterizando o final. Eu não sei se você me compreende. Quando você vê, quando está fazendo o bolo,
Você vê o modo de preparo igual quando está pronto? A diferença. Mas às vezes espiritualmente, eu quero ver o agir de Deus no modo de preparo somente. Não, eu não vi o bolo. Não, mas cadê o bolo? Eu estou vendo só uma água suja aí, ó. Eu estou vendo só uma água que está esquisita aí, ó. Mas aí existe um processo, um modo de fazer que vai dar como ponto final o bolo. Mas às vezes nós não entendemos que existe um modo, existe um processo. A gente está tão sabe quando você está com fome, aí você vai colocar o dedão lá só, né? E aí tem pessoas assim, que elas querem aquilo, que elas querem, eu quero ver agora, eu quero ver desse jeito, mas não, o modo de preparo é de Deus. É de Deus e eu tenho que entender os processos. Se o momento agora, na minha vida, é a batedeira, então é esse o momento. Talvez o momento que eu e você estamos vivendo, o processo que eu e você estamos vivendo nesse preparo, é esse momento. Mas nós precisamos entender que o modo é dele. É o momento da batedeira agora, vai ser o momento da batedeira. É o momento do que ele quiser, vai ser o momento que ele quiser. Mas nós apontamos para um resultado final. Nós cremos em um resultado final. Então, entendemos isso. Às vezes tem pessoas que ela acaba se perdendo nisso. Ela acaba usando a religião, usando a sua religiosidade para justificar coisas. Infelizmente, hoje nós vemos pessoas que adoram homens. Porque o fulano de tal vai estar lá, então eu vou. O fulano de tal não vai estar, então eu não vou. Ou ela acaba sendo levada por tudo isso. Mas nós entendemos que nós só somos o canal. Nós só somos os mensageiros. Mas é Jesus, que Ele é o Senhor. Então não idolatre homens, pessoas, mas sim, Jesus Ele é digno. Amém? Então, Jesus Ele é o mediador, Jesus é o Salvador. E eu quero abrir rapidamente com você em alguns versículos que vai testificar isso. E nós precisamos compreender. Abra comigo, se você não puder, anota. Atos capítulo 4, verso 12. Atos capítulo 4, verso 12. Jesus é o Salvador. E às vezes nós achamos que nós estarmos na igreja já é o suficiente. Achamos que é nosso feito, nosso modo é o suficiente. Atos capítulo 4, verso 12, diz o seguinte, Atos 4, 12, ela diz, e nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. 1 Timóteo capítulo 1, verso 2, não, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, 1 Timóteo capítulo 2, o verso 5. 1 Timóteo capítulo 2, o verso 5. Ela diz o seguinte, capítulo 2, verso 5. Porque há só um Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Amém? E vários outros que vai testificar que Ele é o Salvador, que Ele é o mediador. Eu poderia ter outras referências, se você quiser anotar, não vou ler, para nós economizarmos tempo. Mas a Bíblia fala, Ele é o único que dá paz. João 14, 27 e Romanos 5, 1. Ele é a verdadeira luz. João 8, 12. Ele é a fonte da vida. João 6, 35. E vários outros aqui. Mas o que eu quero trazer para você com tudo isso, é que Ele é tudo em todo momento. Que Ele é todas as coisas. Ele é o modo de preparo para todas as coisas. Tanto as mínimas como as maiores. Eu não posso fazer nada sem Cristo. O grande problema é que eu vou colocando Jesus na minha religião somente. Eu saio daqui, não, agora é meu trabalho, agora eu sou o profissional desse aqui. Eu sou o profissional dessa tal área. E eu acabo deixando Jesus de lado nesse momento. Então eu preciso compreender isso.
compreender e me posicionar em relação a isso. Então, só recapitulando para que nós vamos entrar no próximo ponto, recapitulando que precisamos do ingrediente que vai ter como principal ingrediente o arrependimento. Recapitulando, entendemos o modo de preparo, que é Jesus para todas as coisas. Ele é o princípio, Ele é tudo em todos, e precisamos viver por Ele, precisamos nos posicionar. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos, toda a nossa vida é a partir de Cristo. Não é a minha vontade primeiro, não é o meu querer primeiro, não é Cristo em todas as coisas, sobre todas as coisas. Então, digamos que nós fôssemos comer uma comida quente, temos os ingredientes, temos o modo de preparo foi correto, mas mesmo tendo tudo isso, nós também temos que ter, tem que ter o que, gente? Preparar uma comida quente. Fogo. E não pode ser o fogo baixo. Não pode ser qualquer fogo. E quando se fala fogo, Jesus fala sobre o batismo no fogo, mas também eu posso dizer o Espírito Santo, que também referências dele como fogo. E eu preciso entender, será que eu tenho ingrediente, eu tenho tudo isso, mas será que eu continuo com o fogo? Será que eu continuo ardendo? Será que eu continuo intenso na minha fé? Ou será que com o tempo eu disse, Jesus vai voltar, então deixa eu baixar o fogo? Não, eu tenho que continuar com o fogo. Continuar com o fogo do Espírito Santo. Continuar com esse fogo ardendo dentro de mim. Eu não sei se você já comeu, eu já perguntei, mas falando de novo, algo que faltou cozimento, é algo que talvez é intragável. E talvez nós queremos apresentar isso para Deus. Nós queremos apresentar nossas vidas, queremos preparar algo que não tem o fogo necessário, que não tem a intensidade necessária. Tanto que ele vai falar, olha, lá em Apocalipse, olha, tenho contra ti que você já não está mais no primeiro amor. Em outras palavras, já não existe mais intensidade, não existe mais o fogo, está diminuindo aí, tem uma coisa errada. E será que isso não está acontecendo conosco? O tempo está passando, nós diminuímos o fogo, nós deixamos aquele fogo intenso que nós tínhamos no começo da nossa fé, aquela coisa intensa nós deixamos de lado. Precisamos compreender e nos posicionar de uma forma diferente. Será que temos esse fogo? Ou será que o tempo fez com que nós perdamos esse fogo do Espírito? Gostaria que você voltasse em Mateus capítulo 3, lá. Capítulo 3. Vamos voltar para o Evangelho de Mateus, que nós estávamos lendo. Capítulo 3. Ele vai falar sobre isso, em verdade, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Gente, Deus, Ele deseja que nós sejamos quentes. E não existe esse aquecimento sem o fogo do Espírito Santo. Não existe esse aquecimento por aquilo que somente eu faço. Sabe, tem momento que nós temos que parar e voltar às primeiras obras, voltar a ter essa essência do fogo do Espírito Santo. E não é o que eu faço. Às vezes eu estou tão preocupado com só o que eu faço, mas não é como eu estou me posicionando em Deus, qual tem sido o meu relacionamento. Talvez eu deixei de me relacionar com Deus. Sabe, quantas vezes, não responda para você mesmo, qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? É verdade, talvez foi esses dias, mas infelizmente, talvez para muitos já faz um tempo, que já não causa mais aquilo em seu coração. E quando eu falo chorar, não é porque você está emocionado, não. Mas chorar porque você está apaixonado, que você está tão arrependido, que você está tão... aquilo toca tanto em você, que você chora, você não sabe nem como se expressar mais. Então você chora. Chora porque já não há mais expressão, já não há mais o que fazer. Então as lágrimas caem. Então eu preciso
desse fogo de fato, esse fogo do Espírito Santo, essa presença de fato. E nós precisamos ter esse fogo revelado também pelos frutos. Nós conhecemos o fruto do Espírito Santo. Você pode ler Gálatas. Gálatas lá vai falar sobre esse fogo, o fruto do Espírito Santo. E será que nós temos todos eles? Ou será que nós não, em algum momento, perdemos ou deixamos de prestar atenção nisso? Eu preciso observar. Você sabe que quando você está com algo no fogo, quando você está com algo no fogo, uma comida, alguma coisa, você dorme? Não. Então por que nós dormimos espiritualmente, sendo que o fogo precisa estar constante? Nós dizemos, não, eu estou no fogo do Espírito, mas eu estou dormindo espiritualmente. Da mesma forma que nós, em sã consciência, não deixamos nada do fogo e vamos dormir, por que nós espiritualmente dormimos e dizemos ainda que está no fogo? Está dando para compreender, gente? Então, precisamos buscar ainda mais o Espírito Santo. Precisamos estar sensíveis à sua voz. Precisamos ter essa força do Espírito Santo. Quero ler com você agora 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. 1 Coríntios 12, 13. Verso 13. Ela diz o seguinte, Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. E quando fala espírito aqui, com letra maiúscula, está falando Espírito Santo. E nós cremos nisso. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Lá diz o seguinte: em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Muito bem, nós precisamos disso. Precisamos rever se realmente nós não abaixamos o fogo ou desligamos o fogo. Nós não deixamos de lado as coisas do Espírito Santo. Nós não deixamos de lado a vontade do Espírito Santo, a sensibilidade do Espírito Santo. Da mesma forma que o ingrediente é necessário, o modo de preparo é necessário, o fogo também é necessário. O fogo da forma que tem que ser. A forma dele, do jeito dele, a forma que tem que ser. Não adianta eu querer cozer algo que é, 200 graus, eu querer colher a 100 graus, que não vai sair a mesma coisa. O fogo tem que estar na medida que ele te der. Na medida do Espírito, transbordando em você. Mas o problema é que eu quero fazer do meu jeito, eu acho que não é necessário. E sabe que quando você coloca algo num fogo baixo e quer tirar ele, no momento que você vai tirar ele vai estar como, gente? Morno e não quente. E nós já sabemos o que acontece com morno. Vai estar morno. Então precisamos compreender como está, se realmente há o fogo. E lá no verso 12 de Mateus 3, que é o que a gente está acompanhando, já estamos chegando ao final, gente, mas precisamos aqui compreender. Mateus 3, no verso 12, diz o seguinte, em sua mão tem pá e a limpará, e a sua eira recolherá no celeiro, o seu trigo queimará palha, como fogo que nunca se apaga. Se nós entendemos que o Espírito Santo é o fogo correto, é o fogo que nós precisamos, é o fogo que nós precisamos para preparar aquilo que nós almejamos para Jesus, para a vinda dele, para a volta dele. Então,
também existe um fogo estranho, um fogo incorreto, um fogo que nós não precisamos. Se do fogo do Espírito nós precisamos, existe, como a palavra de Deus diz, um fogo que não precisamos. Da mesma forma que existe um destino por aquilo que você faz, aquilo que você prepara vai ter um destino, ou lixo, ou dentro de você. Aquilo vai ter um destino, e isso vai ser de acordo com aquilo que lá atrás você obedece, os ingredientes, o modo de preparo e o fogo. Isso vai resultar para onde ele vai. Da mesma forma, espiritualmente, vai resultar para onde eu vou, de acordo com essas especificações. Eu preciso ver na minha vida, será que eu estou tendo os ingredientes? Será que eu vou ter o modo de preparo? E será que eu vou ter o fogo que devo ter? Porque isso vai me levar a um destino. O destino que ele está falando aqui, o que ele está falando aqui, que ele tem a pá em mão e recolherá o trigo e queimará a palha. Ele está falando de céu e inferno. E aqui eu quero dar ênfase, mas também já caminhando para o final. Todo mundo nós queremos ir para o céu. Todo mundo nós queremos, eu quero ir para o céu. Mas será que eu estou me preparando para isso? Como que eu quero ser um cidadão do céu, se nem na terra eu sou cidadão? Aqui começa eu ser cidadão do céu. Aqui começa eu entender, eu me preparar. Mas o problema é que eu quero, mas eu não me preparo a isso. Esses tempos eu ouvi uma historinha que vai dizer, eu até contei um tempo atrás aqui, que eu vi em algum lugar, não lembro aonde, que vai falar de 2 fazendeiros, que um vai preparar a terra, os 2 vão pedir chuva, um vai preparar a terra, o outro não prepara. Qual desses creu que ia vir a chuva? O que prepara a terra, obviamente. E nós dizemos que Jesus vai vir, mas estamos preparando? Será? Dizemos que Jesus vai voltar, eu acredito nisso, eu creio nisso. Mas será que o preparo condiz com aquilo que você crê? Será que o meu preparo vai trazer para Jesus prazer, ou será que vai trazer ânsia? O meu preparo, e quando Jesus olhar para mim, talvez eu não vou fazer, tem muitos de nós, não vamos fazer muitas coisas. Alguns vão, outros não. É tudo da forma dele, do jeito dele. Mas ainda que eu não faça muita coisa, João Batista não, em relação a milagres, não fez tanta coisa. Mas ele era uma pessoa que tinha um ingrediente, arrependimento. Então não é o por fazer muitos, é obedecer a receita. Talvez eu vou querer colocar muitas coisas aqui, mas eu vou olhar para a receita, não, isso não vai, então eu não vou colocar. Eu vou olhar para a receita, isso eu tenho que tirar, então eu vou tirar. Eu quero que o preparo seja perfeito. Eu quero que o preparo esteja realmente, o meu Senhor tenha prazer com o preparo. Então eu vou obedecer a receita que Ele mesmo nos deixou. A palavra dEle. Então que nessa noite nós precisamos rever tudo esse processo. Ingredientes, modo de preparo e fogo. Ingredientes, modo de preparo e fogo. Eu tenho que ver se tudo isso está alinhado com Deus. Se tudo isso eu tenho ou se precisa. Não saia daqui, se você precisa de algo, adquira. As virgens uma precisava adquirir o óleo, mas chegou um tempo que foi tarde demais. Mas hoje dá tempo. O amanhã a gente já não sabe, pertence a Deus. Mas hoje dá tempo de você adquirir esse óleo que você precisa. Hoje dá tempo de você adquirir as vestes que nós precisamos. Hoje dá tempo de nós conseguirmos isso que nós precisamos. Mas não saia daqui se você sabe que está precisando de um ingrediente. Não saia daqui da mesma forma. Se você sabe que o fogo está baixo. Sabe, se eu fosse você, se humilharia agora. Vamos orar daqui a pouco. Se humilhe e fala: Jesus, é verdade, o fogo está baixo. E eu sei que não vai produzir algo bom o fogo estando baixo. Não vai produzir algo quente, mas algo morno. Eu sei que, por mais que eu tenha tudo, eu tenho que obedecer esse modo de preparo. Então nessa noite, eu vou orar daqui a pouco. Vamos cantar, podemos cantar alguma canção? Nós vamos cantar uma canção, mas é para você refletir.
refletir numa dessas 3 coisas, como está a sua vida, como está o seu coração, como está. Eu não sei o que você vai fazer, se você vai dobrar o joelho, se você vai ficar de pé, não importa a posição que você fique, mas que você saia daqui entendendo que os ingredientes estão preparados, o modo de preparo está em Jesus, e o fogo, eu já aumentei o fogo agora, eu já aumentei o fogo, amém? Igreja, vamos ficar de pé, vamos cantar uma canção enquanto